Muito bom dia para você, Kennedy. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Kennedy, puxando o traço dessas eleições municipais, nós temos o PSDB aí como vitorioso, com destaque para os candidatos apoiados pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o PT como principal derrotado, e eu quero a sua análise sobre esses principais resultados eleitorais, considerando o primeiro e segundo turnos. Ô Milton, é inegável que o PSDB foi um dos grandes vencedores e que o Geraldo Alckmin conseguiu articular a vitória de aliados na capital e na região metropolitana e em cidades importantes do interior de São Paulo. Articulou até a eleição de aliados do PSB. Isso tudo somado vitamina a pretensão presidencial do Alckmin dentro do PSDB. Ao mesmo tempo, essa chamada onda azul, ela não foi boa para o Aécio Neves, que é o presidente do partido. O candidato do Aécio a prefeito de Belo Horizonte, o João Leite, perdeu para o Alexandre Calil, que é de um partido inexpressivo, partido Nanico, o PHS. A gente tem que lembrar também que o Aécio foi derrotado 2 vezes em Minas em 2014. Perdeu a eleição presidencial para Dilma Rousseff no seu estado e não elegeu o seu candidato a governador na época, que foi o Pimenta da Veiga. Então, apesar dessa vitória de apadrinhados do Alckmin indicar que ele se fortalece no jogo interno do PSDB, a gente tem que lembrar também que é o Aécio quem controla a máquina nacional. E o governador de São Paulo não faz um governo que seja um sucesso de avaliação, pelo contrário. Na minha avaliação, a vitória de candidatos do PSDB, ela está muito mais ligada à decadência do PT, à reprovação da população aos candidatos petistas por causa da Lava Jato e da crise econômica. O João Dória não se elegeu no primeiro turno em São Paulo porque era o candidato do Alckmin, porque ele se vendeu como um outsider da política tradicional, um gestor extremamente antipetista e conservador. E como o PSDB sempre foi o arquirrival do PT, ele acabou se beneficiando, dos erros do petismo no poder. Portanto, essa eleição mostra para o PT que é muito necessária uma autocrítica sincera. O eleitorado hoje confunde o PT com a corrupção. A crise econômica, ela nasceu de uma administração desastrosa feita pela ex-presidente Dilma Rousseff, que o PT e o Lula lançaram candidata à reeleição em 2014, já com muita ciência das falhas graves do governo dela. A Lava Jato prejudicou mais sim os candidatos do PT, até porque o PT defendia na sua história que era diferente dos demais partidos e acabou caindo na gandaia com corruptos e corruptores. Então, em resumo, a esquerda perde espaço para a direita, mas eu não creio que os resultados eleitorais de 2016 sejam sim uma garantia automática de vitória do PSDB ou até do Geraldo Alckmin em 2018. Há uma Lava Jato no meio do caminho, que vai fazer revelações agora sobre tucanos, inclusive sobre o governador de São Paulo. O PSDB é avalista do governo Temer, que herdou uma grave crise econômica, mas vai ser cobrado a solucioná-la. A culpa da crise não é do Temer, mas a solução para a crise é responsabilidade do Temer. Se ele a solucionar, o PSDB ganha com isso e o candidato governista pode ter um nome que não seja só o Alckmin, pode viabilizar, por exemplo, um Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Se o Temer não soluciona a crise econômica, o PSDB tem responsabilidade por isso, porque é fiador do governo, A gente tem que levar em conta que as delações da Odebrecht, uma eventual colaboração do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também podem causar um terremoto. Então, em 2 anos, Milton, a política brasileira pode mudar muito. Pois é. Aliás, talvez a notícia mais importante desse segundo turno não tenha vindo nem do PMDB ou do PSDB, também não veio do PMDB, mas nem do PT. Quer dizer, que veio do PRB, que é a eleição de Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Eu queria sua avaliação sobre este resultado, a vitória de Crivella no Rio. Sem dúvida, a notícia mais importante do segundo turno, está coberto de razão. Eu acho preocupante essa eleição, Milton. Não há problema em um político religioso se candidatar. No entanto, misturar pregação religiosa com política é uma forma de iludir o eleitorado. O Crivella fez isso, sobretudo no segundo turno, usando temas morais e religiosos para derrotar o Marcelo Freixo do PSOL. Esse discurso de cuidar das pessoas é demagógico. Ninguém se elege dizendo que vai colocar as pessoas em segundo plano. É mais ou menos como ser a favor da água encanada, de fazer o que é certo e não fazer o que é errado, A conquista do Rio, ela é a maior vitória desse projeto de poder da Igreja Universal do Reino de Deus, que criou o PRB faz 13 anos. A composição do secretariado do Crivella e a nomeação para os cargos na administração serão um indicador de aparelhamento ou não da máquina pública por uma confissão religiosa. Eu creio também que a eleição do Crivella ela tem algo em comum
com outros resultados pelo país, como a vitória do Nelson Marquesan Júnior em Porto Alegre, do João Dória aqui em São Paulo e do Alexandre Calil em Belo Horizonte. Essas eleições foram resultado também de uma crítica política tradicional. Houve uma demonização da classe política que estimulou abstenções e votos nulos e uma descrença na democracia e na representação partidária. Esses 4 prefeitos, eles se elegeram como se os partidos não fossem importantes. Então são populistas. E isso me parece preocupante. São candidatos que geraram muita expectativa com base em discursos demagógicos. Se eles não entregarem o que prometeram, que é basicamente um paraíso na Terra, haverá aí uma forte desilusão no momento seguinte. Milton. Muito obrigado, Kennedy, pela análise. Até mais. Um abraço. Vamos lá.